A Revolução Iraniana, em seu sentido mais amplo e contemporâneo, transcende os eventos de 1979 e se manifesta no desenvolvimento contínuo da capacidade nuclear e militar do Irã, bem como em sua postura geopolítica desafiadora. Este fenômeno complexo tem permitido a um país de porte médio afrontar, de forma persistente, a defesa da maior potência mundial, os Estados Unidos, redefinindo as dinâmicas de poder globais. Não se trata apenas de uma questão de armamento, mas de uma intrincada teia de conhecimento, estratégia e um desejo inabalável de redefinir a ordem mundial. No cerne desta narrativa, encontramos o Irã, com seu governo, militares e cientistas, buscando incessantemente soberania e projeção de poder. Eles se opõem diretamente aos Estados Unidos que, com seu governo e agências de inteligência, representam a hegemonia ocidental que o Irã contesta. No cenário regional, Israel emerge como uma potência com profunda preocupação pelo programa nuclear iraniano e sua crescente presença. A Arábia Saudita, outra potência regional, vive sob o medo constante da expansão da influência iraniana. No palco global, a China e a Rússia, potências mundiais, cooperam economicamente e militarmente com o Irã, opondo-se às sanções unilaterais dos Paramaribo e buscando um mundo multipolar. A Europa, por sua vez, tenta mediar as tensões e preservar acordos, apesar das divisões internas. Desde a Revolução Islâmica de 1979, que marcou o fim da monarquia pró-Ocidente e o estabelecimento da República Islâmica, o tempo tem sido um fator crucial. Este evento seminal deu início a uma era de hostilidade com os Paramaribo e o Ocidente, culminando em perseguição e isolamento internacional. Os desenvolvimentos atuais no programa nuclear iraniano e sua influência regional são a continuação direta dessa trajetória. O palco principal para esta saga é o Irã e o Oriente Médio. Mas suas repercussões ecoam por todo o globo. A motivação por trás da postura iraniana é multifacetada. A busca por soberania nacional é primordial, impulsionada por uma história de intervenções estrangeiras. A segurança regional é uma preocupação constante, levando o Irã a desenvolver capacidades defensivas e ofensivas. A projeção de poder é um objetivo estratégico, visando estabelecer o Irã como uma força dominante na região. Finalmente, a contestação da hegemonia ocidental, especialmente a dos EUA, é um pilar ideológico e político enraizado na própria essência da Revolução Islâmica. Esta jornada do Irã, de uma nação sob sanções a um ator global desafiador, é um testemunho de resiliência e determinação. A complexidade do cenário geopolítico exige uma compreensão aprofundada de como o Irã conseguiu, ao longo das décadas, construir uma capacidade que hoje o permite enfrentar as maiores potências. Não se trata de uma simples confrontação, mas de uma calculada estratégia de longo prazo, moldada por eventos históricos e aspirações futuras. As ramificações dessa postura são sentidas em cada esquina do Oriente Médio e além, influenciando alianças, economias e a própria estabilidade global. A ascensão do Irã, como uma potência desafiadora, não é um evento isolado, mas o resultado de um processo contínuo de autossuficiência e adaptação. A análise de suas motivações e estratégias revela uma nação decidida a moldar seu próprio destino, apesar das pressões externas. Antes de continuarmos, subscreva o canal e diga-nos nos comentários de onde nos está a assistir. A Revolução Islâmica de 1979 marcou o fim abrupto de uma monarquia pró-Ocidente, estabelecendo a República Islâmica e alterando fundamentalmente a trajetória do Irã. Este evento não só redefiniu a política interna, mas também inaugurou uma era de hostilidade profunda com os Estados Unidos e o Ocidente, impulsionando o país para um isolamento internacional significativo.
pontuado por perseguições internas e a consolidação de um novo regime teocrático. A partir desse ponto, a relação do Irã com o resto do mundo foi moldada por uma desconfiança mútua e uma busca incessante por autonomia. A guerra Irã-Iraque, que se estendeu de 1980 a 1988, foi um catalisador crucial para a doutrina de defesa iraniana. Esta experiência de guerra prolongada, que ceifou centenas de milhares de vidas e devastou a economia, forçou o Irã a buscar a autossuficiência militar. Sem o apoio de potências ocidentais e enfrentando um inimigo equipado por diversos países, o Irã desenvolveu doutrinas de defesa assimétrica, focando em táticas não convencionais e no uso de forças proxy para compensar sua desvantagem tecnológica e numérica. Esta guerra moldou a mentalidade estratégica iraniana, enfatizando a resiliência e a capacidade de luta prolongada. Dentro desse contexto de insegurança, o programa nuclear iraniano ganhou ímpeto. Suas origens são multifacetadas, motivadas pela necessidade de energia, pelo desejo de prestígio internacional e, crucialmente, pela busca de dissuasão contra potências regionais e globais. O desenvolvimento clandestino do programa, descoberto por agências de inteligência ocidentais, resultou em severas sanções internacionais que impactaram profundamente a economia iraniana. No entanto, o Irã persistiu, culminando no acordo nuclear de 2015, que limitava seu programa em troca do alívio das sanções. A posterior retirada dos Estados Unidos do JCPOA, sob o governo Trump, impulsionou o Irã a acelerar o enriquecimento de urânio, retomando preocupações internacionais sobre suas intenções nucleares. Paralelamente ao desenvolvimento de suas capacidades militares, o Irã implementou uma estratégia robusta de projeção de poder regional. Esta estratégia envolve o apoio a grupos como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, os Houthis no Iêmen e diversas milícias no Iraque e na Síria. O objetivo é claro: criar um arco de influência ou eixo de resistência que se estenda do Líbano ao Afeganistão, desafiando a hegemonia de Israel e da Arábia Saudita e evitando um confronto militar direto com potências maiores. O uso de forças proxy permite ao Irã exercer influência e retaliação sem assumir a responsabilidade direta por ações que poderiam escalar para uma guerra aberta. As capacidades militares e tecnológicas do Irã evoluíram significativamente. O país investiu pesadamente no desenvolvimento de mísseis balísticos e de cruzeiro, muitos dos quais são capazes de atingir alvos a milhares de quilômetros de distância. Além disso, o Irã desenvolveu capacidades de guerra cibernética, representando uma ameaça assimétrica no cenário digital, e tornou-se um produtor avançado de drones, que têm sido utilizados em diversos conflitos regionais. O investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento científico é um pilar dessa estratégia, visando a autossuficiência em tecnologias críticas. A doutrina de defesa iraniana enfatiza a dissuasão assimétrica e a capacidade de retaliação. Não se trata de competir com potências globais em termos de poderio convencional, mas sim de possuir a capacidade de infligir danos inaceitáveis a qualquer agressor. A proteção de infraestruturas críticas e a capacidade de sobreviver a ataques maciços são elementos centrais dessa doutrina, garantindo que o Irã possa resistir a um primeiro golpe e retaliar. Internamente, o Irã demonstra fatores de resiliência notáveis. Apesar das severas dificuldades econômicas impostas pelas sanções, há um apoio popular significativo a certas políticas anti-ocidentais, alimentado por um forte nacionalismo e um sentimento de orgulho diante das pressões externas. A capacidade de contornar sanções através de redes de comércio clandestinas e alianças estratégicas com países como a China e a Rússia também contribui para a estabilidade do regime. Essa combinação de apoio interno e adaptabilidade externa permite ao Irã manter sua postura desafiadora no cenário global.
A persistência da postura iraniana gerou uma série de confrontos e tensões recentes que mantêm o Oriente Médio em um estado de alerta constante. Ataques a instalações de petróleo sauditas e a navios no Golfo Pérsico atribuídos ao Irã ou aos seus aliados demonstraram a capacidade de Teherã de perturbar o fluxo global de energia e desafiar a segurança marítima. A derrubada de drones americanos e o assassinato do general Qassem Soleimani, seguido por uma retaliação iraniana com mísseis contra bases americanas no Iraque, evidenciaram a disposição de ambas as partes em arriscar uma escalada direta. Israel, por sua vez, tem realizado ataques aéreos contínuos contra alvos iranianos e de seus aliados na Síria, buscando conter a presença militar do Irã em suas fronteiras e frustrar a transferência de armamentos avançados para o Hezbollah. Diante dessa complexa dinâmica, as reações das potências mundiais são divergentes e refletem interesses geopolíticos distintos. Os Estados Unidos, sob diferentes administrações, têm implementado uma política de pressão máxima sobre o Irã, combinando sanções econômicas severas com negociações intermitentes, visando forçar Teherã a renegociar um acordo nuclear mais abrangente e a conter sua influência regional. Israel expressa uma preocupação existencial com o programa nuclear iraniano e sua presença militar nas proximidades, adotando uma postura proativa e frequentemente militar para mitigar o que considera ser uma ameaça direta à sua segurança. A Arábia Saudita e outras nações do Golfo compartilham o medo da expansão da influência iraniana, buscando alianças de segurança com os Islamuni e investindo em suas próprias capacidades de defesa para conter o que percebem como uma agressão regional. Em contraste, a China e a Rússia têm se posicionado contra as sanções unilaterais dos Islamicoines, mantendo e aprofundando a cooperação econômica e militar com o Irã. Ambas as potências veem o Irã como um parceiro estratégico na busca por um mundo multipolar, desafiando a hegemonia ocidental e promovendo seus próprios interesses no Oriente Médio. A Europa, embora preocupada com o programa nuclear e as ações regionais do Irã, tem tentado preservar o acordo nuclear e mediar as tensões, enfrentando divisões internas sobre a melhor abordagem e a crescente pressão do EU. O impacto dessa revolução iraniana na ordem mundial é profundo e multifacetado. Ela desafia diretamente a hegemonia americana no Oriente Médio, demonstrando que uma potência regional pode resistir e até mesmo contra-atacar as pressões da maior potência global. Isso contribui para o fortalecimento de um bloco anti-ocidental informal, composto por Irã, Rússia e China, que busca reconfigurar o equilíbrio de poder global. A instabilidade regional aumenta, com o risco constante de conflitos maiores que poderiam ter ramificações globais. Uma preocupação crescente é a proliferação nuclear. Se o Irã for bem-sucedido em desenvolver armas nucleares, outros países da região podem ser incentivados a seguir o mesmo caminho, desestabilizando ainda mais o cenário internacional. Essa dinâmica está reconfigurando alianças e o ressurgimento de blocos geopolíticos, lembrando a era da Guerra Fria. Olhando para o futuro, diversos cenários se desenham. O primeiro é uma escalada contínua, onde o aumento das tensões levaria a confrontos militares diretos ou por proxy mais frequentes e intensos, com um risco elevado de guerra regional. O segundo cenário é o de negociação e acordo, onde as partes retornariam a um acordo nuclear mais abrangente, acompanhado de alívio de sanções e uma desescalada da retórica e das ações. O terceiro cenário é a manutenção do status quo, um equilíbrio de terror com tensões controladas e sanções persistentes, mas sem uma resolução definitiva. Os fatores-chave que determinarão qual desses cenários prevalecerá incluem as eleições no Zedeshkeu e no Irã, que podem alterar as abordagens políticas de ambos os lados, os desenvolvimentos tecnológicos no campo nuclear e de mísseis, e a dinâmica das alianças regionais.
As pressões internas nos países envolvidos, especialmente no Irã, também desempenharão um papel crucial. Em conclusão, a Revolução Iraniana e sua postura desafiadora representam um dos maiores vetores de mudança na ordem mundial, testando os limites da diplomacia e da contenção militar. O desfecho dessa saga moldará não apenas o futuro do Oriente Médio, mas também a arquitetura da segurança global.